soma dos n termos de uma progressão aritmética. A fórmula da soma dos termos de uma PA é Sn igual a A1 mais AN vezes N sobre 2, onde o S significa a soma de todos os termos. Dentro aqui do parênteses, eu tenho uma soma do primeiro com o último termo, como está escrito aqui. A1 é o primeiro termo, a N é o último termo. E o N significa a quantidade de termos que possui essa progressão. Tudo isso dividido por 2. Terceiro exemplo é determinar o primeiro termo e o número de termos de uma PA de números positivos de razão igual a 2, com o último termo igual a 26 e a soma dos termos igual a 180. O primeiro passo é anotar as informações numéricas que o enunciado proporciona. Então, aqui ele fala que a razão é igual a 2. Então, R igual a 2. O último termo, ele também informa que é igual a 26. Vamos anotar aqui que o AN é o último termo, é igual a 26. E que a soma de todos os termos é igual a 180. Então, daqui, soma igual a 180. Nós precisamos ter o valor do primeiro termo, e isso é a pergunta do exercício. Ele quer que determine o primeiro termo, que é o A1, e o número de termos, que é o N. São essas duas questões que a gente vai ter que responder agora. Quanto vale o A1 e quanto que vale o N? Para isso, nós vamos começar usando a fórmula do termo geral para encontrar o valor de A1. Então, a fórmula do termo geral da PA é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. O AN vale 26. Vamos substituir aqui. Igual... O A1 nós não temos, é a pergunta do exercício. Então, nós vamos manter A1 aqui no cálculo. A1 mais, vamos abrir o parênteses, e dentro do parênteses eu tenho N menos 1. Como o N eu também não conheço o valor, eu só vou repetir aqui dentro o N menos 1 e fechar o parênteses. Vezes R. O R é igual a 2. Feito isso, nós vamos começar a resolver aqui. Primeiro, deveríamos sempre começar pelo que está dentro do parênteses, quando isso é possível. Nesse caso, não é possível, porque nós temos aqui uma letra e um número, não sabemos o valor de N, então não dá para começar por aqui. Então, nós vamos para o segundo passo, que é multiplicar por 2. Fazer esse parênteses vezes 2. Então, nós vamos repetir aqui embaixo, o 26 igual a A1, mais, vamos abrir o parênteses e vamos começar a fazer a multiplicação. N vezes 2, 2N. Vamos anotar aqui. Desce o sinal negativo e agora aqui, 1 vezes 2, 2. Fecha o parênteses. Vamos aqui para a linha de baixo agora, tirar esse parênteses daqui da linha, sabendo que aqui esse 2 é positivo e que vai haver mudança de sinal. Então, 26 é igual a 1, mais com mais é mais, 2N's, e mais com menos é menos 2. Então, veja... Desta linha para esta, nós eliminamos aqui o parênteses, fazendo a regra de sinal. Mais com mais é mais, e mais com menos é menos. Agora, nós vamos isolar aqui o A1, deixar o A1 sozinho. Isso significa que estes dois termos aqui, eles vão mudar de local. Então, eles vão passar para cá
com o sinal invertido. Então, esse mais 2n passa como menos 2n. Esse menos 2 passa como mais 2. O mais 26 continua aqui, igual a 1. Bom, aqui nós vamos juntar esses dois termos, porque eles são semelhantes. E aí, nós vamos ter menos 2n, mais 2 com mais 26 é mais 28, igual ao A1. Agora, não dá para fazer mais nada, porque nós temos ainda uma incógnita aqui nessa linha, que é o n. Então, por enquanto, o valor provisório do A1 é menos 2n mais 28. Nós vamos colocar este valor e os outros dados agora na fórmula da soma, que está aqui. Soma de n é igual a A1 mais a n vezes n sobre 2. Então, vamos aí substituir os seus respectivos valores. Soma de n é igual a 180. Então, nós vamos escrever aqui 180 igual, vamos abrir o parênteses, vamos escrever o A1. O A1, nós encontramos o valor de menos 2n mais 28. Vamos escrever aqui, menos 2n mais 28. Mais, esse sinal aqui vem para cá, mais. Agora, nós vamos escrever o valor do AN. AN é igual a 26. Vamos escrever aqui. Fecha o parênteses, o sinal de vezes. E agora, nós vamos escrever o N, porque nós não sabemos quanto vale o N. É uma das perguntas do exercício, qual o valor de N. Então, agora, nós vamos aqui para a linha de baixo, somar aqui esses dois, porque eles são semelhantes. Então, nós vamos ficar com 180 é igual, abre parênteses, menos 2n, mais 28 com mais 26, dá mais 54, mais 54. Fecha o parênteses, vezes n. E aqui faltou escrever o sobre 2, né? Então, vou colocar ele aqui, ó. Tudo isso sobre 2. Aqui também, ó, tudo isso sobre 2, para seguir direitinho do jeito que tá aqui na fórmula. Bom, nós sabemos que aqui o 180... ele tem denominador igual a 1. Então, nós vamos fazer aí a regrinha de 3, a multiplicação cruzada, para achar o valor. Vamos começar por aqui, ó. Toda vez que eu tô fazendo 1 vezes alguma coisa, esse valor se mantém, não há alteração, porque eu estou multiplicando por 1. Então, uma vez tudo isso que tá aqui, continua do mesmo jeito, sendo exatamente igual ao que eu tenho, porque eu estou multiplicando por 1. Igual, do outro lado, eu vou fazer também o 180 vezes 2, que é igual a 360. Veja que agora eu tenho essa multiplicação aqui nessa parte, e eu tenho que aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, que é multiplicar tudo que está aqui dentro por n. Então, vamos começar por aqui. Menos 2n vezes n, eu tenho menos 2n ao quadrado. Agora, com esses dois. Mais 54 vezes n, eu tenho mais 54n, igual a 360. Veja que eu caí numa equação do segundo grau. E aí, eu vou ter aqui o valor de A, de B e de C. Portanto, eu vou resolver essa equação do segundo grau com delta. Mas, para isso, eu tenho que organizá-la e deixar escrito no final igual a 0. Esse mais 360 que tá aqui, ele vai sair desse local e vai pular para cá. Então, eu vou ficar com isso aqui. Menos 2n ao quadrado, mais 54n, menos 360, porque ele pulou para cá,
igual a zero, certo? Então, eu tenho aí a equação do segundo grau formada. Uma dica que ajuda a facilitar muito os cálculos é simplificar a equação. Por exemplo, dividir toda a linha por 2. Dividir os coeficientes. Dividir este coeficiente por 2 e depois esse aqui por 2 e depois esse aqui por 2. Então, eu tenho menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Eu vou escrever aqui, ó. Aqui. Menos 1n ao quadrado. Continuando, mais 54 dividido por 2, 54 dividido por 2 é 27. Então, aí eu vou escrever mais 27n menos, e aí eu vou dividir 360 por 2, que dá 180, igual a zero. Então, na verdade, esta equação é esta daqui, elas são as mesmas equações, elas são equivalentes, né? É que aqui ela foi simplificada, foi dividido tudo por 2, tá? Então, a equação que nós vamos trabalhar é essa daqui, mas ela chega no mesmo resultado se eu partir daqui, por exemplo. É claro que de uma maneira mais simplificada. Então, eu tenho aqui a equação de segundo grau que nós obtivemos agora, que é o menos n ao quadrado mais 27n menos 180 igual a zero. Então, vamos lá fazer aí os cálculos devidos, começando pelo cálculo dos coeficientes A, B e C. Então, eu tenho A, B e C. Quem são os coeficientes? São os números que aparecem aqui nesta equação. Então, o primeiro número que aparece aqui é o menos 1. Esse é o valor do A. Em seguida, o número que vem aqui é o mais 27, ou apenas 27, que é o valor do B. E, por último, o menos 180, que é o valor do coeficiente C. Agora, nós vamos para o cálculo do delta, né? Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Essa é a fórmula, então, agora nós vamos substituir os termos. Vamos ficar com delta é igual. Quanto que vale o B? B é igual a 27. Então, eu tenho 27 ao quadrado, desce esse sinalzinho aqui, menos, desce o 4, multiplicando pelo A, o A é igual a menos 1. E multiplicando agora pelo C, o C é igual a menos 180. Então, aí agora, nós teremos... Então, eu tenho o delta igual a 27 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, vezes menos 180. Vamos, então, resolver primeiro a potência. 27 ao quadrado é 27 vezes 27, e isso dá 729. Agora, nós temos aqui a multiplicação. Então, primeiro vamos ver a questão dos sinais. Tem 3 sinais negativos aqui. Então, vamos lá, vamos fazer a regra. Menos com menos é mais, e mais com menos é menos. Agora, nós vamos multiplicar os termos. Então, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 180, 720. E aí, então, nós vamos calcular a diferença. 729 menos 720 dá 9. Delta é igual a 9. E nós vamos usar a raiz quadrada de delta. Então, nós vamos usar a raiz quadrada de 9, que é igual ao 3. Vamos agora para a fórmula de Bhaskara. Como o delta deu um número maior do que zero, significa que esta equação do segundo grau ela tem 2 raízes. Então, nós vamos utilizar a fórmula do Bhaskara usando o n, né? Porque aqui a incógnita é n, mas geralmente a gente usa o x, tá? Então, n é igual a menos b
mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A. Então, nós vamos fazer duas continhas, a primeira só utilizando o sinal positivo, a outra só usando o sinal negativo, e encontrar aí os valores das raízes. Vamos começar com o primeiro, substituindo cada um pelo seu respectivo valor. Então, eu tenho menos da fórmula B. O B é igual a 27. Vamos escrever 27. Mais, eu vou utilizar apenas o sinal de mais desta vez. Raiz quadrada de delta, tá aqui, é igual a 3. Dividido por 2 vezes A. Então, 2 vezes o A é igual a menos 1. Vamos trocar aqui. E aí, eu vou ter, aqui na linha de cima, menos 27 mais 3 dá menos 24. Sobre, embaixo, eu tenho 2 vezes menos 1. E 2 vezes menos 1 é menos 2. E, por fim, eu tenho aqui uma divisão. Eu vou dividir menos 24 por menos 2. Então, é divisão, vale a regra de sinal, menos com menos é mais, e 24 dividido por 2 é 12. Portanto, o primeiro n, que é a primeira raiz da equação, deu igual a 12. Vamos agora fazer o mesmo cálculo, só que dessa vez usando apenas o sinal negativo. Então, é a única coisa que muda é o sinal que, em vez de ser positivo, por causa dessa condição aqui, ele vai ser agora negativo. Então, eu vou ter menos 27, menos 3, sobre 2 vezes menos 1. Aqui em cima, eu tenho menos 27 menos 3, menos 30. Sobre, embaixo, eu tenho 2 vezes o menos 1, que dá menos 2. Então, aqui, ó, eu tenho uma divisão de novo. Então, menos com menos é mais, e 30 dividido por 2 é 15. Portanto, a segunda raiz aí da equação é igual a 15. Veja, eu encontrei dois valores para n, 12 e 15, tá? O exercício pergunta quanto vale o primeiro termo e qual é a quantidade de termos da sequência. Então, ele quer saber o valor do A1 e o valor do n. O n pode se encaixar como 12 ou como 15. Mas, nós vamos conferir isso voltando lá no valor do A1 que nós encontramos no início do exercício e fazendo os devidos cálculos. Então, a princípio, eu vou trocar o n por 12, esse n aqui, eu vou substituir por 12 e fazer o cálculo. Então, eu vou ficar com isso aqui, menos 2 vezes 12, né? Eu estou usando esse n aqui, ó, n igual a 12, mais 28. E aí, eu vou ficar com 2 vezes 12 é 24, só que aqui é negativo e aqui é positivo, menos com mais é menos, então eu tenho menos 24 mais 28. Portanto, fazendo essa conta aqui, o A1 é igual a 4. Então, quando o n vale 12, que foi aqui que eu troquei, o A1 deu 4. Agora, e quando o n for igual a 15? Vamos substituir o n por 15 e fazer as contas. Então, eu vou ter menos 2 vezes 15, desta vez, né? Mais 28. Então, eu vou ficar assim, menos 2 vezes 15 é menos 30, mais 28. Menos 30 mais 28 é igual a menos 2. Então, quando o n for igual a 15, o A1 vai valer menos 2. Acontece que o enunciado do exercício diz que a sequência ela é de números positivos.
Isso significa que na sequência não tem nenhum número negativo. Então, se não tem nenhum número negativo, não pode haver o primeiro termo sendo igual a menos 2. Então, essa possibilidade aqui, ela está descartada como resposta do exercício. A resposta do exercício, então, é o primeiro termo valendo 4 e o n, que é a quantidade de termos da sequência, igual a 12. Temos aí o quarto exemplo, que é determinar a soma dos n primeiros números naturais pares. Então, vamos pensar nos números pares. Começa em 0, depois vem o 2, depois o 4, o 6, o 8 e assim vai. A partir daqui, eu já vou anotar todas as informações que ela me fornece. Por exemplo, o primeiro termo, eu sei que é 0. Vamos aqui colocar os termos, né? Esse aqui é o A1, o A2, o A3, o A4, o A5 e assim vai. Então, primeiro termo da sequência é igual a 0. O último termo, qual que é? Não sabemos, né? N termos, então, é uma incógnita. E a razão? A razão, nós vamos aplicar a fórmula R é igual a A2 menos A1. Portanto, o A2 vale 2, menos o A1 vale 0. 2 menos 0 é 2. Então, a razão dessa sequência é igual a 2. E a quantidade de termos? Quantos números tem? Não sabemos. São números naturais pares, mas não indica qual é a quantidade desses números. Então, não temos. Vamos, então, agora aplicar a fórmula do termo geral da PA, que é essa daqui, para descobrir valores que possamos encaixar na fórmula da soma. Então, a n é igual a A1 mais n menos 1 vezes R. Quem é o AN? Não tem. Vamos escrever aqui, AN. Igual. Quanto que vale o A1? O A1 é igual a 0. Vamos escrever. Mais, abre parênteses, n menos 1. O n nós também não temos. Vamos, então, deixar como n menos 1 vezes a razão, que é igual a 2. Então, aí, nós chegamos no seguinte resultado. Aqui o 0 mais corta, né? Então, n vezes 2, 2n, desce o sinal negativo, e 1 vezes 2, 2. Aqui eu tenho o valor aí do AN, né? Que é o último termo. AN é igual a 2n menos 2. Vamos agora, então, para a fórmula da soma da PA. Soma dos n termos é igual ao primeiro mais o último, multiplicando pela quantidade de termos e dividindo tudo por 2. Então, soma dos n termos é igual, abre parênteses, a 1. O A1 é igual a 0. Vamos colocar aqui. Desce o sinal positivo, AN. O AN, tá aqui o resultado, é 2n menos 2. Fecha parênteses, vezes n, que nós não sabemos, tudo isso sobre 2. Então, tá aqui. Vamos aí, então, fazer os devidos cálculos. Primeiro, aqui dentro do parênteses, né, nós cortamos o 0 e nós vamos ficar assim, soma dos n termos é igual a 2n menos 2 vezes n sobre 2, né? Vamos agora aqui multiplicar, né? Fazer esse vezes esse e esse vezes esse. Vamos lá. Soma é igual 2n vezes n, 2n ao quadrado. Menos, vamos copiar o menos aqui. E agora multiplicar esse por esse. 2 vezes n, 2n. Tudo isso sobre 2. Então, veja, eu peguei aqui e fiz a multiplicação. 2n vezes n, que gerou 2n ao quadrado. Aí, desci o sinal negativo.
Aí fiz 2 vezes n, 2n, sobre 2. Agora, o que eu posso fazer aqui? Todos os números são 2, ó. Eu tenho aqui uma divisão, isso é uma operação de divisão, e os números são todos iguais a 2. Então, é isso mesmo que eu vou fazer, dividir um pelo outro. Então, vamos começar com esse aqui. 2 dividido por 2 é 1. Então, eu vou ter 1n ao quadrado. Passa o sinal negativo para cá, e aqui a mesma coisa. 2 dividido por 2 é 1. 1n. Portanto, a minha fórmula vai ficar assim. 1n ao quadrado menos n. Essa é a fórmula da soma dos n números naturais pares. De uma maneira simplificada, isso fica assim. Soma igual. O que eu tenho aqui, que eu tenho aqui também? Qual é o termo comum nos dois lados aqui, nos dois membros? É o n. Então, eu coloco ele em evidência. Ou seja, escrevo ele e abro parênteses. E aí, eu começo a dividir. Então, eu vou dividir esse termo por esse e anotar o resultado aqui dentro. E depois, eu vou dividir esse termo por esse e anotar o resultado aqui dentro. Lembrando que quando nós estamos dividindo números que têm expoentes e mesma base, ó, tudo, a base é a mesma, n, n, n. Então, a conta é feita com os expoentes, é feita uma conta de subtração. Então, aqui o expoente é 2, aqui o expoente é 1, 2 menos 1 é 1. Portanto, n ao quadrado dividido por n é igual a n. Até porque, quando eu multiplico aqui, ó, vira n ao quadrado de novo. Então, é a mesma coisa. N ao quadrado dividido por n é igual a n. Menos, agora esse dividido por esse, são iguais, ó. Esse é elevado a 1, esse também é elevado a 1. São termos iguais. Termos iguais, quando a gente divide, dá 1. Então, n dividido por n dá 1. Resposta: n vezes n menos 1. Então, essa aqui é a resposta da soma aí dos n primeiros números naturais pares.